Quando a lama virou pedra e mandacaru secou, rearrebaçando de sede, bateu asa e voou. Essa planta que nós estamos enquadrando aqui em nossa câmera é o umbuzeiro, que produz o fruto umbu, planta nativa do Cerrado nordestino, famosa pelo seu fruto saboroso, de odor inigualável. E essa planta totalmente pelada, sem folhas, em pleno mês de setembro, quando na realidade já devia estar aparecendo flores, porque lá para o mês de novembro, dezembro já tem frutos. E pelo visto aqui, ela não está com esse aspecto de que vai se reproduzir esse ano. Sabe-se que o umbuzeiro, as suas raízes, são verdadeiros tubérculos que armazenam muita água durante o período das chuvas, de tal forma que seu corpo bem suprido de água é capaz de se manter folhados em pleno verão seco, sem chuvas, e pode inclusive florar nessa época, que seria a época de floração do umbuzeiro. Mas esse umbuzeiro não deu esse aspecto de que foi suprido de água, e nesse momento ele está realmente muito triste. E mesmo assim a gente dá ver um passarinho bem pequenininho, um animal, aqui tentando tirar alguma coisa daqui de alimento da planta, e certamente não tem. Talvez até ele estivesse na expectativa que ia aparecer já o fruto, o umbu, e não tem nem folhas. E a gente sabe que a flor é uma folha modificada, como diz o pessoal da botânica, e certamente não ia ter flor se não tem folha. Mas realmente nos surpreende, a natureza está passando por algumas situações que nem ela mesma sabe por que chega nesse ponto. E se esse umbuzeiro está assim pelado, sem flor, e assim não vai se reproduzir, igualmente espera-se que os outros umbuzeiros daqui da área também estejam nessa mesma situação, sem condições de se reproduzir, porque não recebeu os benefícios necessários para se desenvolver, crescer, se reproduzir. E alguém pode dizer, foi falta de chuvas. Não. Certamente a água que caiu aqui durante o mês de janeiro até o mês de junho, 400 milímetros de chuvas, era suficiente, dava tempo para que esse umbuzeiro coletasse o máximo de água da chuva para armazenar no seu corpo e assim ter condições de se reproduzir em pleno verão sem chuva, que acontece aqui normalmente a partir do mês de agosto. E nós já estamos no mês de setembro. E tem caído alguma chuva aqui, como a gente disse em outro vídeo, por conta da presença de La Nina, que é um fenômeno climático que acontece no esfriamento da água do Oceano Pacífico, na costa da América do Sul. Mas como não é tempo de chuva aqui, cada coisa no seu tempo. A chuva que chega aqui não dá 5 milímetros. E aí não é suficiente para umedecer o solo no tempo que o umbuzeiro necessita para coletar de água para armazenar no seu corpo. E há 100, 200 anos atrás acontecia o fenômeno La Nina, de 5 em 5 anos, enquanto que o fenômeno El Niño, que também tem a ver com a temperatura do Oceano Pacífico, mas só que La Nina é o esfriamento abaixo do normal, e El Niño é o aquecimento acima do normal da superfície da água do Oceano Pacífico.
tudo a ver com o clima. Mas acontecia La Nina de 5 em 5 anos e El Ninho de 8 em 8 anos. E esse El Ninho traz uma redução de chuva extraordinária aqui nessa área do Nordeste. E foi daí que começou os atores, os escritores a criar esse estigma de que o Nordeste é uma região seca. E esse fenômeno só acontecia numa área de 500 mil quilômetros quadrados, que a gente chama de sertão nordestino. Os dois fenômenos só aconteciam aí, nessa parte do Brasil. Mas foi suficiente para o homem criar contos, não é informação científica a respeito da seca nordestina. E aí virou status. Seca nordestina dá status. Se não falar em seca aqui no Nordeste, até mesmo o nordestino não se sente da terra. É como se a seca fosse realmente... Até nós fizemos uma comparação outro dia, que a seca é para o Nordeste, para o nordestino, e veja bem, essa seca só acontecia numa pequena área, menor do que 1/3 da região Nordeste, mas para o nordestino ela simboliza, por exemplo, o Pai Nosso, que é a oração do Pai Nosso que Jesus Cristo criou. Então, quando a gente se lembra do Pai Nosso, se lembra que foi Jesus Cristo quem criou essa oração. E aqui a seca a gente sabe que não tem também relação, embora a gente veja esse terreno tudo seco agora, é uma situação nova, mas, como a gente disse, aqui choveu 400 milímetros de janeiro a julho de 2025. Mas a gente volta a dizer que a seca é para o homem nordestino o que a oração do Pai Nosso é para Jesus Cristo. Só que a oração do Pai Nosso é salvação e a seca é maldição. Porque todas as plantas e todos os animais necessitam de água todo dia. Não existe exceção. Não, mas só tem um período de chuva e depois a planta não vai mais precisar de água, vai. Só que ela tinha seus recursos, como a gente falou aqui do caso do umbuzeiro, que armazenava a água nas suas raízes para disponibilizar dessa água em pleno verão seco, que acontece normalmente aqui. Tem um período seco, sem chuvas, sempre teve. Então a planta tinha esses recursos biológicos para poder disponibilizar de água nas suas necessidades. E, como a gente disse, a planta precisa de água todos os dias e também os animais. Então nós começamos aqui falando do problema do umbuzeiro, que é estranho estar totalmente pelado agora no mês de setembro, quando já devia estar com folhas e florando para botar semente. E daí a gente já mostrou por que a seca existe no Nordeste com tanta ênfase. E quando a gente vê, por exemplo, lá é uma região diferente do Nordeste, na região Sudeste, Centro-Oeste, quando a gente diz que tem rio aqui que passa até 8 anos sem ter água corrente, então não é rio, porque rio é por onde flui a substância básica da seiva da planta e do sangue dos animais. Mas a gente sabe que todo rio foi criado por água corrente das chuvas. E nós temos no Rio Grande do Norte, por exemplo, 100 rios, pequenos rios secos, totalmente secos, que passam até 8 anos sem cair, sem correr água nele. Por vários motivos. Primeiro porque reduziu a oferta de chuva com as agressões ambientais de 300 anos, como está aqui destruindo o ambiente, que a gente está vendo aqui, que isso aqui é uma destruição. Não era para deixar assim. Aqui existia uma mata densa, com mais de 300 espécies de vegetais, anis de árvores, arbustos e relva, gramíneas. E o homem deixou desse jeito, dizendo que era assim que ele ia abrir espaço para botar sua lavoura e criar o pasto para o seu gado. Na realidade deu tudo errado. O clima endoideceu e aqui nós estamos vendo as plantas que não sabem mais acompanhar o que a natureza dita. O que
Porque a planta escolhe lugar para nascer e viver de acordo com os 4 elementos da natureza e suas variáveis atmosféricas. E os animais escolhem o lugar para viver de acordo com o nível de cobertura vegetal. Porque o vegetal não apenas é o 5º elemento da natureza, mas também é absolutamente comprometido com o equilíbrio do clima. E a gente faz isso aí porque a educação ambiental é isso, compreende todas as formas de conhecimento humano. Então nós passamos a mostrar aqui, por exemplo, o problema do umbuzeiro, que nos surpreende, está sem folha, e de repente nós mostramos que a seca, na realidade aqui, é criada pelo homem. A gente sabe que foi criada inclusive nos livros dos grandes escritores, como João Cabral de Melo Neto, que escreveu Vida e Morte Severina, se referindo a Severino porque é um nome comum aqui no Nordeste. Tem o Graciano Ramos, que é outro escritor que fez aí um conto sobre a desgraça que a seca traz, fome, miséria, toda a qualidade de troço ruim. Ele foi promovendo aquilo e, como a gente disse aqui, só existia uma seca a cada 8 anos. Hoje já é assim porque foi criado pelo homem essa situação. E essa situação foi criada principalmente porque o homem eliminou a cobertura vegetal daqui, que era a cobertura vegetal de cerrado. Uma das vegetações mais densas do Brasil, podendo ter até 5.000 metros cúbicos de massa vegetal por hectare. Uma das coberturas vegetais mais significativas do planeta Terra. E aqui o homem eliminou, dizendo que era para abrir os campos de pastagem, do gado e de lavoura, e está aí o resultado. Nem criar gado, nem planta, porque ele eliminou o elemento básico da vida, que é o vegetal autótrofo, que converte os elementos da natureza, ele sintetiza os elementos da natureza em matéria orgânica, em vida. E aí todos os outros seres vivos dependem do vegetal. Por várias razões, não vamos citar aqui porque o nosso vídeo não está nesse momento, não é assim. Mas nós queremos dizer aqui que a seca, essa seca aqui, que foi criada inclusive nos livros, nos contos de grandes escritores, lá dos 100, 150 anos atrás, escrevendo sobre uma seca que eles havia por acaso durante um ano, enquanto que aí viu um intervalo de 5, 6 anos com muita chuva aqui nessa área. Mas para ele o que pegou foi a seca. O que ficou para o escritor, que trouxe notoriedade, foi falar da miséria, da seca, a seca que o homem criou. Isso é bom a gente falar, porque eu sou nordestino, nasci aqui e sei que foi assim. Eu convivi com esse momento. E já chegando aos 80 anos de idade é um milagre, vivendo num ambiente desse que a gente criou para ser problema para todas as formas de vida, não só para a permanência do homem aqui, como para as outras formas de vida. A gente vê que as plantas aqui tudo seca, morrendo. E aqui não tem nem 1% das espécies de plantas que existiram aqui. Porque foi o homem que destruiu, com seu envolvimento insustentável.